Ele mostrou a vida real dos caminhoneiros como ninguém. Tombamentos, prejuízos, superações, tudo sem filtro, diante de quase 1 milhão de inscritos. Mas o que começou como um canal autêntico sobre as dores e glórias das estradas brasileiras, acabou se transformando em um caso de polícia, revolta e silêncio. Existe uma história que mistura carisma, desobediência e um caminhão vermelho chamado Titanic, um personagem tão amado quanto polêmico. E se eu te dissesse que o maior influenciador das estradas brasileiras pode ter colocado vidas em risco diante das câmeras e que ninguém fez nada por anos? Como ele se tornou o porta-voz de uma categoria? Por que o Titanic virou símbolo de resistência e irresponsabilidade ao mesmo tempo? E o que explica o sumiço repentino de quem, até ontem, postava quase todos os dias? Antes de responder, precisamos voltar ao começo dessa estrada. Quando o Cabelo Batateiro ligou a câmera pela primeira vez em janeiro de 2019, ele não imaginava que estava prestes a construir um dos canais mais autênticos sobre a vida real de caminhoneiros no Brasil. Com 954 mil inscritos e mais de 166 milhões de visualizações, sua história não é sobre fama fabricada ou roteiros ensaiados. É sobre asfalto, suor, tombamentos e a paixão inabalável por um caminhão vermelho chamado Titanic. O apelido Cabelo Batateiro vem de longe, uma marca que ele carrega desde a infância. Mas foi apenas quando decidiu documentar sua vida nas estradas brasileiras que esse nome ganhou peso nacional. Diferente de influenciadores que criam personas, Cabelo Batateiro simplesmente liga a câmera e mostra a realidade crua. Os desafios de ser caminhoneiro autônomo no Brasil, os acidentes que ninguém quer ter, os concertos que drenam o bolso e a resiliência necessária para continuar rodando. Sua jornada profissional começou décadas antes do YouTube existir. Como tantos brasileiros do interior, Cabelo Batateiro cresceu vendo a estrada como sinônimo de trabalho duro e sustento familiar. Desde jovem, aprendeu que dirigir caminhão no Brasil não é apenas uma profissão. É um estilo de vida que exige sacrifício, conhecimento técnico, jogo de cintura para lidar com burocracias e, principalmente, amor genuíno pela boleia. Durante anos, ele rodou o Brasil transportando cargas variadas, enfrentando as mesmas dificuldades que milhões de caminhoneiros enfrentam diariamente. Estradas em péssimas condições, pedágios caros, fretes que mal pagam o diesel, fiscalizações abusivas, riscos de assalto e a saudade constante de casa. Mas foi justamente essa experiência acumulada nas estradas que lhe deu credibilidade para, anos depois, se tornar uma voz respeitada entre os trabalhadores do asfalto. O grande divisor de águas na vida de Cabelo Batateiro foi a chegada do Titanic, seu caminhão vermelho, que se tornaria protagonista de centenas de vídeos. Não se sabe exatamente quando ele adquiriu o veículo, mas o apelido Titanic não foi escolhido por acaso. Assim como o navio histórico, o caminhão de Cabelo Batateiro enfrentaria suas próprias tragédias e momentos de glória, tombamentos espetaculares e ressurreições que pareciam impossíveis. A decisão de criar um canal no YouTube, em 21 de janeiro de 2019, veio em um momento de transformação digital no Brasil. Plataformas como o YouTube democratizaram a criação de conteúdo, permitindo que trabalhadores comuns pudessem compartilhar suas realidades sem intermediários. Cabelo Batateiro percebeu que havia uma audiência sedenta por autenticidade, pessoas cansadas de conteúdo produzido, editado até a perfeição e desconectado da vida real. Seus primeiros vídeos eram simples. Ele mesmo segurando o celular, filmando o dia a dia na estrada, mostrando carregamentos, descarregamentos, estradas, postos de gasolina. Não havia produção sofisticada, roteiro elaborado ou edição profissional. Era apenas um caminhoneiro mostrando sua rotina, falando com naturalidade, usando gírias da estrada, reclamando das mesmas coisas que seus colegas de profissão reclamavam nos botecos e postos.
O que diferenciava Cabelo Batateiro de outros canais de caminhoneiros era sua disposição para mostrar tudo, inclusive os momentos difíceis. Enquanto muitos criadores de conteúdo só exibem sucessos e conquistas, ele não escondia os fracassos. Filmava quando algo dava errado, quando o caminhão quebrava, quando prejuízos aconteciam. Essa transparência brutal criou uma conexão emocional com a audiência que ia muito além do entretenimento superficial. A companheira de Cabelo Batateiro, identificada como Isabela Vitória de Oliveira, mencionada como Belinha em diversos vídeos, também se tornou figura importante no canal. Sua presença humanizava ainda mais o conteúdo, mostrando que por trás de cada caminhoneiro existe uma família, uma estrutura de apoio, alguém que espera em casa e torce pelo retorno seguro. Os vídeos de Belinha se despedindo do Titanic, por exemplo, tocaram milhares de pessoas que entenderam o peso emocional de se desfazer de um veículo que é mais que metal e rodas. Nos primeiros meses, o canal cresceu de forma orgânica. Caminhoneiros começaram a compartilhar os vídeos em grupos de WhatsApp e Facebook. "Esse cara mostra a real", comentavam. Finalmente, alguém que não esconde os perrengues. A identificação era imediata. Cada caminhoneiro que assistia reconhecia ali sua própria história, suas próprias lutas, seus próprios medos. O algoritmo do YouTube também favoreceu Cabelo Batateiro. Vídeos com alta taxa de retenção, pessoas assistindo até o final, são promovidos pela plataforma. E o conteúdo dele tinha exatamente isso. Não porque usava técnicas de manipulação psicológica, mas porque era genuinamente interessante. Ver um tombamento real, acompanhar um concerto complexo, entender os bastidores de um acidente, tudo isso prendia a atenção de forma natural. Um dos primeiros vídeos a viralizar mostrava detalhes técnicos de como carregar um caminhão adequadamente, distribuindo peso para evitar acidentes. Pode parecer um tema nichado e técnico, mas milhões de brasileiros se interessam por esse universo. Seja porque trabalham na área, seja porque têm familiares caminhoneiros, seja simplesmente por curiosidade sobre profissões que mantêm o país funcionando. Cabelo Batateiro também soube aproveitar momentos críticos. Quando o Titanic sofreu seu primeiro grande acidente, um tombamento que poderia ter sido fatal, ele documentou tudo. Filmou o desespero inicial, as negociações com seguradora, o resgate do caminhão, os danos, os custos, o processo de recuperação. Transformou tragédia em conteúdo educativo e emocionalmente impactante. O vídeo, explicando como foi que tombei o Titanic, alcançou 1,1 milhão de visualizações e se tornou um dos mais icônicos do canal. O que muita gente não entende é que tombamentos de caminhão não são raros no Brasil. Estradas mal conservadas, curvas perigosas sem sinalização adequada, sobrecarga de veículos, cansaço dos motoristas, tudo contribui para acidentes frequentes. Cabelo Batateiro, ao mostrar seus próprios tombamentos sem vergonha ou medo de julgamento, abriu espaço para que outros caminhoneiros também compartilhassem suas experiências, criando uma rede de apoio e aprendizado coletivo. Seus vídeos também funcionavam como denúncia. Ao mostrar trechos específicos de estradas onde acidentes aconteciam repetidamente, ele colocava pressão indireta sobre autoridades. Comentários de seguidores identificavam os locais, compartilhavam suas próprias experiências perigosas nesses mesmos pontos e, em alguns casos, as denúncias coletivas geravam algum tipo de resposta das administradoras de rodovias. A autenticidade de Cabelo Batateiro se refletia também em aspectos técnicos que entusiastas de caminhões adoravam. Ele explicava diferenças entre modelos de veículos, discutia sobre manutenção de motores, mostrava detalhes de equipamentos, comparava marcas. Não era apenas vlog de estrada, era também conteúdo educativo para quem ama o universo dos transportes pesados. Outro elemento que fortaleceu o canal foi a linguagem acessível. Cabelo Batateiro não tentava falar difícil ou impressionar com vocabulário rebuscado.
Falava como o caminhoneiro fala, direto, sem rodeios, com gírias regionais, cometendo erros gramaticais naturais, sendo genuinamente ele mesmo. Essa autenticidade linguística criava proximidade, fazia a audiência sentir que estava conversando com um amigo, não assistindo a um apresentador. Quando o canal completou 1 ano, em janeiro de 2020, já havia acumulado centenas de milhares de inscritos e dezenas de milhões de visualizações. Cabelo Batateiro havia provado que não era necessário ter produção hollywoodiana para conquistar audiências massivas. Bastava ter história verdadeira, coragem de mostrar vulnerabilidades e respeito genuíno pelo público. O Titanic, seu caminhão vermelho, havia se tornado personagem tão importante quanto o próprio dono. Fãs acompanhavam cada modificação no veículo, cada conserto, cada viagem. Quando o caminhão sofria um acidente, os comentários eram cheios de preocupação genuína, como se fosse um membro da família. "Força, Cabelo! O Titanic vai se levantar de novo", escreviam. E ele sempre se levantava. Entre 2020 e 2024, o canal Cabelo Batateiro se consolidou como um dos maiores fenômenos autênticos do YouTube brasileiro. Com 353 vídeos publicados e uma média impressionante de engajamento, ele transformou desafios profissionais em conteúdo que educava, emocionava e conectava milhões de pessoas à realidade dos caminhoneiros brasileiros. O que tornou o canal verdadeiramente único foi a coragem de Cabelo Batateiro em documentar não apenas os momentos de glória, mas principalmente as tragédias. Seus vídeos sobre tombamentos do Titanic se tornaram os mais assistidos e comentados, gerando milhões de visualizações cada um. Mas não era voyeurismo mórbido, era genuíno interesse em entender o que acontece quando tudo dá errado na estrada. O vídeo Destombando o Titanic alcançou impressionantes 943 mil visualizações e se tornou um marco no canal. Nele, Cabelo Batateiro mostrava todo o processo técnico e emocional de recuperar um caminhão tombado. Não era apenas sobre guindastes e equipamentos, era sobre o peso financeiro de cada hora de trabalho da equipe de resgate, sobre o desespero de ver seu instrumento de trabalho de lado na estrada, sobre a incerteza se o seguro cobriria os danos, sobre o medo de perder tudo. O processo de destombamento é complexo e caro. Empresas especializadas cobram milhares de reais por hora, e dependendo da posição do caminhão e do local do acidente, a operação pode levar um dia inteiro. Cabelo Batateiro filmava tudo: as conversas com os operadores dos guindastes, as estratégias para levantar o veículo sem causar danos adicionais, atenção ao verificar se o chassi estava comprometido, o alívio quando, finalmente, o Titanic voltava às 4 rodas. Mas os tombamentos levantavam questões maiores. Por que tantos acidentes? A culpa era do motorista, das estradas, da sobrecarga, da falta de manutenção? Cabelo Batateiro não fugia dessas perguntas difíceis. Em vários vídeos, ele admitia erros próprios: excesso de confiança em curvas, velocidade inadequada, cansaço acumulado. Essa humildade em reconhecer falhas humanas o tornava ainda mais respeitável aos olhos da audiência. Porém, ele também denunciava as condições estruturais que tornavam acidentes quase inevitáveis. Estradas esburacadas que forçam manobras bruscas, curvas mal sinalizadas, especialmente perigosas para veículos pesados, falta de áreas adequadas para descanso, que obrigam motoristas a dirigir além dos limites seguros. Cada vídeo de acidente era acompanhado de análise crítica do contexto que levou àquela situação. O vídeo, explicando como foi que tombei o Titanic, foi particularmente importante, porque Cabelo Batateiro reconstituiu momento a momento o que aconteceu. Mostrou o trecho exato da estrada, explicou as condições climáticas daquele dia, admitiu suas decisões erradas, apontou fatores externos que contribuíram. Era quase uma perícia técnica,
mas feita com linguagem acessível, que qualquer pessoa entendia. Comentários de outros caminhoneiros confirmavam: "Já quase tombei nessa mesma curva. Esse trecho é uma armadilha mortal há anos." A série de vídeos sobre concertos do Titanic também conquistou audiência massiva. Reforço nos molejos. Teve 43 mil visualizações e mostrava o processo de fortalecer a suspensão do caminhão para aguentar cargas pesadas. Força, meu irmão, alcançou 99 mil visualizações, documentando reparos no motor. Esses vídeos atraíam não apenas caminhoneiros, mas também mecânicos, entusiastas de veículos pesados e pessoas simplesmente fascinadas pela engenharia complexa por trás desses gigantes da estrada. Cabelo Batateiro tinha talento natural para tornar conteúdo técnico interessante. Enquanto filmava um mecânico soldando uma peça, ele explicava em linguagem simples por que aquele reforço era necessário, quanto custava, quanto tempo duraria. Transformava uma oficina mecânica em sala de aula móvel, onde milhares de pessoas aprendiam sobre manutenção automotiva sem perceber que estavam estudando. Os custos de manter um caminhão rodando no Brasil são astronômicos, e Cabelo Batateiro nunca escondeu isso. Mostrava notas fiscais de consertos, reclamava de preços abusivos de peças, explicava como a desvalorização do real tornava componentes importados proibitivamente caros. Olha aqui, pessoal, um jogo de pneus, R$15 mil. E tem gente que acha que caminhoneiro é rico, dizia, mostrando o papel amassado da oficina. Essa transparência financeira era rara e valiosa. Muitos brasileiros não têm ideia de quanto custa operar um caminhão. Acham que o frete inteiro vai para o bolso do motorista, quando na realidade a maior parte é consumida por diesel, manutenção, pedágios, seguro, impostos. Cabelo Batateiro educava o público sobre a economia real do transporte rodoviário, gerando empatia por uma classe trabalhadora frequentemente incompreendida. Os vídeos de viagem também eram extremamente populares. Arrochando o Titanic, Araxás, Rio de Janeiro, teve 1,3 milhão de visualizações e mostrava uma viagem completa de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Durante 29 minutos, os espectadores acompanhavam paisagens, conversas no rádio com outros motoristas, paradas para refeição, negociações para carregar e descarregar, atenção ao subir serras íngremes com carga pesada. Arrochar é gíria de caminhoneiro para acelerar forte, fazer o motor trabalhar no limite. Esses vídeos tinham um elemento quase cinematográfico. O barulho potente do motor diesel, a vista da cabine mostrando a estrada se desenrolando quilômetro após quilômetro, a sensação de liberdade e também de responsabilidade ao comandar uma máquina de dezenas de toneladas. Para muitos espectadores urbanos presos em escritórios, assistir Cabelo Batateiro arrochando o Titanic era forma vicária de experimentar aventura e propósito. Outro vídeo viral foi Besourinho indo preso, não podemos ficar no caminhão, com 1,3 milhão de visualizações. O título intrigante prometia drama e o conteúdo entregava. Mostrava situações em que caminhoneiros são impedidos de dormir em seus veículos por questões de segurança ou regulamentação, criando dilemas práticos para quem passa dias na estrada. Besourinho provavelmente era apelido de algum companheiro de viagem ou outro caminhão menor, e a narrativa de alguém indo preso, seja o veículo apreendido ou algum problema legal, capturava drama real que caminhoneiros enfrentam. O canal também documentou momentos emocionalmente pesados. Vídeos como Belinha se despedindo do Titanic e mostrando o Titanic no pátio da seguradora revelavam o lado humano de acidentes graves. Quando o Titanic sofreu um acidente tão severo que foi considerado perda total pela seguradora, a dor era palpável. Belinha, sua companheira, aparecia nos vídeos claramente emocionada, se despedindo do caminhão como quem se despede de um ente querido. Para quem nunca viveu essa realidade,
pode parecer exagero ter apego emocional a um veículo. Mas para caminhoneiros autônomos, o caminhão é muito mais que ferramenta de trabalho. É extensão de si mesmo, é fonte de sustento da família, é companheiro de milhares de quilômetros de solidão, é orgulho conquistado com anos de trabalho duro. Perder um caminhão é perder parte da própria identidade. O vídeo no pátio da seguradora mostrava o Titanic destruído, amassado, irreconhecível. Cabelo Batateiro caminhava ao redor do veículo em silêncio pesado, a câmera capturando cada detalhe dos danos. Não havia trilha sonora dramática, não havia narração exagerada, apenas o som ambiente do pátio e o peso emocional do momento. Os comentários eram centenas de mensagens de apoio. Força, guerreiro. Deus vai te dar um Titanic novo. Você vai se reerguer. E ele se reergueu. Como o navio original que deu nome ao caminhão, a história de Cabelo Batateiro também era sobre afundar e encontrar formas de ressurgir. Seja através de novo veículo, seja através da força da comunidade que construiu no YouTube, ele demonstrava a resiliência característica dos trabalhadores brasileiros que, não importa quantas vezes caiam, sempre encontram formas de levantar. A monetização do canal se tornou fonte significativa de renda. Com 954 mil inscritos e mais de 166 milhões de visualizações acumuladas, o YouTube paga valores consideráveis através do programa de parceiros. Além disso, Cabelo Batateiro começou a receber propostas de patrocínio de marcas relacionadas ao universo dos caminhoneiros. Fabricantes de pneus, lubrificantes, acessórios, seguradoras. Diferente de muitos influenciadores que aceitam qualquer patrocínio, ele era seletivo. Só promovia produtos que realmente usava e confiava. Não vou mentir para vocês por dinheiro, afirmava. Essa integridade mantinha a confiança da audiência mesmo quando fazia publicidade. Os seguidores entendiam que ele precisava monetizar o canal, mas respeitavam que ele não vendia sua credibilidade barato. O canal também se tornou plataforma de solidariedade. Quando outros caminhoneiros sofriam acidentes graves ou passavam por dificuldades extremas, Cabelo Batateiro usava seu alcance para organizar vaquinhas e campanhas de apoio. Divulgava números de Pix, mobilizava sua comunidade, mostrava que a Irmandade da Estrada se estendia para o mundo digital. Centenas de milhares de reais foram arrecadados ao longo dos anos para ajudar colegas em apuros. Os títulos de seus vídeos seguiam fórmula eficaz: letras maiúsculas, emojis estratégicos, promessas claras de conteúdo. Destombando o Titanic. Usava emoji sorridente e círculo vermelho para chamar atenção. Força, meu irmão! Combinava emoji de oração com rosto chorando, sinalizando conteúdo emocional. Essas técnicas, embora simples, eram extremamente eficazes para aumentar taxa de cliques. As thumbnails, miniaturas, dos vídeos eram igualmente estratégicas. Mostravam o Titanic em situações dramáticas, tombado, sendo levantado por guindastes, com danos visíveis. Cabelo Batateiro aparecia com expressões que transmitiam a emoção do vídeo: preocupação, alívio, determinação. Não havia Photoshop exagerado ou clickbait enganoso, mas havia clareza visual que comunicava instantaneamente sobre o que era o vídeo. A frequência de postagem era impressionante. Com 1.353 vídeos publicados em aproximadamente 5 anos, desde janeiro de 2019, isso representa a média de mais de 270 vídeos por ano, ou cerca de 5 vídeos por semana. Essa consistência é fundamental para crescimento no YouTube. O algoritmo favorece canais que postam regularmente, e a audiência se acostuma a esperar conteúdo novo frequentemente. Mas a quantidade não comprometia a qualidade. Cada vídeo tinha propósito claro, mostrava situação relevante, entregava valor seja educacional, emocional ou de entretenimento. Não havia vídeos de enchimento de linguiça, apenas para manter frequência. Se Cabelo Batateiro publicava algo, era porque havia história genuína para contar.
O engajamento nos comentários era fenomenal. Cada vídeo recebia milhares de comentários, e Cabelo Batateiro ou sua equipe faziam esforço para responder muitos deles. Essa interação criava senso de comunidade, fazia cada seguidor sentir que era visto e valorizado. Não era canal de uma via onde o criador fala e a audiência apenas consome. Era conversa bidirecional. Era relacionamento construído ao longo de anos. O canal também atraiu a atenção de mídia tradicional. Portais de notícia fizeram matérias sobre o fenômeno Cabelo Batateiro, jornais regionais entrevistaram ele, programas de TV sobre o universo dos transportes o convidaram para participações. Cada aparição na mídia tradicional trazia nova onda de inscritos curiosos para conhecer o canal, criando ciclo virtuoso de crescimento. Mas apesar da fama crescente, Cabelo Batateiro mantinha os pés no chão. Continuava rodando o Brasil, continuava enfrentando as mesmas dificuldades de qualquer caminhoneiro. Continuava sendo acessível aos fãs. Quando encontrava seguidores em postos de gasolina, parava para conversar, tirava fotos, ouvia histórias deles. Não havia pedestal, não havia distância. Era caminhoneiro falando com caminhoneiro. Gente simples conectando com gente simples. Em 2024, quando o canal Cabelo Batateiro ultrapassou a marca de 954 mil inscritos e acumulou impressionantes 166,5 milhões de visualizações, a história não era mais apenas sobre autenticidade e sucesso digital. Era uma narrativa complexa sobre os limites entre liberdade e irresponsabilidade, entre carisma e influência negativa, entre fama conquistada e legado questionável. O verdadeiro nome por trás do apelido era Ademar Comioto Júnior, natural de Gramado, Rio Grande do Sul, que cresceu trabalhando na roça com a família até os 14 anos. Sua história tinha elementos genuínos de superação. Em 2000, seu pai decretou falência na produção de batatas, o que levou Ademar a começar a viajar com ele transportando cargas. O apelido Cabelo Batateiro vinha dessa origem familiar ligada ao cultivo de batatas, combinado com características físicas que marcaram sua infância. Morava em Leme, interior de São Paulo, com sua companheira Isabela Vitória de Oliveira, Belinha, que conheceu através do Facebook e que se tornou parte fundamental de sua jornada. A família Comioto era inteira envolvida no universo dos caminhões. Seu pai, Ademar Comioto, também tinha canal no YouTube com cerca de 90 mil seguidores, e seus irmãos Anderson, apelidado Safadão, Lucas, conhecido como Serrote, e outros familiares também rodavam as estradas e apareciam regularmente nos vídeos. Mas a história de Cabelo Batateiro não era apenas sobre trabalho duro e autenticidade. Era também sobre uma série de controvérsias que mancharam sua reputação e levantaram questões sérias sobre a responsabilidade de influenciadores digitais. As controvérsias que mancharam o legado, a obsessão da família Comioto por caminhões arqueados, veículos com a traseira levantada artificialmente através de molas extras, tornou-se marca registrada do canal, mas também sua maldição. Esses caminhões, embora visualmente impressionantes, representam grave risco de segurança. Quando um veículo menor colide com a traseira arqueada de um caminhão, pode literalmente entrar por baixo, com consequências frequentemente fatais. Em entrevista polêmica à TV Record, Cabelo Batateiro chegou a afirmar que se um carro entrasse embaixo do caminhão e batesse nos pneus, funcionaria como airbag. A declaração chocou especialistas em segurança viária e gerou revolta entre profissionais sérios do transporte. A matéria abordava exatamente o risco dessas traseiras levantadas após um caminhoneiro e sua esposa morrerem embaixo da traseira arqueada de um caminhão. Mas as polêmicas iam muito além da estética dos veículos. Investigações de portais especializados como estradas.com.br revelaram um padrão sistemático de infrações de trânsito documentadas nos próprios vídeos de Cabelo Batateiro. Ele filmava a si mesmo dirigindo em excesso de velocidade.
Em um vídeo, aparece a 132 km/h na BR-101 durante o dia, sem cinto de segurança, perseguindo seu irmão Safadão. Em outros, admitia estar sem carteira de habilitação, não fazer a aferição obrigatória do tacógrafo, furar pedágios. Eu sempre gostei de caminhão alto, sempre andei errado, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de federal, declarava orgulhosamente em um de seus vídeos. Essa atitude desafiadora das leis de trânsito, apresentada como símbolo de autenticidade e coragem, na verdade, normalizava comportamentos perigosos que colocavam vidas em risco. A Polícia Rodoviária Federal flagrou Cabelo Batateiro dirigindo sem CNH em múltiplas ocasiões. Veículos registrados em seu nome acumulavam dezenas de multas por excesso de velocidade, fuga de pedágio, viagem sem o disco-diagrama do tacógrafo. Um caminhão que ele vendeu para outro influenciador, Paulo Landim, tinha 17 multas registradas, totalizando 92 pontos, incluindo infração por exame toxicológico vencido. Ainda mais grave, Cabelo Batateiro filmava usando o celular enquanto dirigia. Em um vídeo, ele próprio admitiu que sofreu um acidente com sua Land Rover porque estava utilizando o celular no momento da colisão, que danificou gravemente a traseira de um Toyota Etios. Belinha e as crianças estavam no veículo durante o acidente. A irresponsabilidade atingiu níveis alarmantes quando ele postou vídeos mostrando crianças dirigindo caminhões. Em um deles, deixou um menino de 11 anos ao volante de um veículo pesado. Fez o mesmo com seu próprio filho de 12 anos, episódio que resultou em visita da polícia, como ele próprio documentou em vídeo que viralizou. A família polêmica. Os irmãos de Cabelo Batateiro seguiam o mesmo padrão de comportamento. Anderson Safadão Comioto tombou um caminhão carregado de batatas na BR-116 e, durante investigação posterior, descobriu-se que ele não possuía habilitação. Nos 3 meses anteriores ao acidente, havia acumulado 3 multas por dirigir sem CNH, além de registro de uso de drogas. Matérias jornalísticas revelaram que membros da família eram fanáticos por caminhões arqueados e conhecidos por suas infrações de trânsito. O pai, Ademar Comioto, em seu próprio canal, tentava defender os filhos, mas acabava admitindo que andavam em excesso de velocidade. Chegou a falar abertamente sobre um acidente próprio, em que estava dirigindo a 120 km/h à noite. Prisões e problemas legais. Em dezembro de 2021, Cabelo Batateiro e Belinha foram presos em São Paulo. Segundo explicou em vídeo no canal, seu irmão Safadão estava brincando com um veículo semelhante a um kart, que eles chamavam de gaiola, quando foi abordado pela polícia. Cabelo Batateiro interveio, pedindo que deixassem os rapazes brincarem, e segundo sua versão, os policiais quiseram cantar de galo. Ele afirmou que não abaixou a cabeça e foi preso, mostrando inclusive as marcas das algemas. No mesmo mês de dezembro de 2021, a família enfrentou múltiplos problemas. Teve um caminhão furtado, caiu em golpe de resgate do veículo, enviou dinheiro e o criminoso sumiu. E Safadão teve outro caminhão apreendido pela PRF quando trafegava vazio, indo fazer troca de lonas de freio. Prejuízos financeiros e relações rompidas. Apesar dos ganhos com o YouTube, Cabelo Batateiro também acumulou prejuízos significativos. Em vídeo de outubro de 2021, ele revelou ter perdido 3 carrocerias emprestadas a amigos que não devolveram, totalizando aproximadamente 100 mil reais em prejuízo. Os bons pagam pelos ruins, lamentou, afirmando que a partir daquele momento não poderia mais continuar ajudando colegas dessa forma. O impacto negativo na profissão. Enquanto Cabelo Batateiro acumulava milhões de visualizações, caminhoneiros profissionais sérios começaram a se manifestar contra o tipo de imagem que ele projetava. Veículos especializados como Estradas.com.br e Brasil do Trecho publicaram múltiplas matérias criticando sua influência negativa. Quem defende esse tipo de caminhoneiro
esquece que eles aceitam trabalhar em condições absurdas, muitas vezes fazendo uso de drogas. Consequentemente, baixam o valor do frete e tiram o serviço de quem trabalha sério. Sem contar que ainda colocam vidas em risco, publicou o estradas.com.br. Outros influenciadores do setor, ao fazer parcerias com Cabelo Batateiro, eram duramente criticados por seus seguidores. Quando Paulo Landim, caminhoneiro brasileiro famoso que vive nos Efeiçoeca, colaborou com ele, recebeu centenas de comentários negativos. Perdi o respeito por você andar com esse cara. Ele é mau exemplo para a categoria. Você está manchando sua reputação. O sumiço misterioso. Em algum momento entre 2023 e 2024, Cabelo Batateiro começou a reduzir drasticamente sua presença online. Seu Instagram, que antes tinha postagens regulares, foi se esvaziando. O canal do YouTube, que mantinha frequência impressionante de 5 vídeos semanais, passou a ter postagens cada vez mais espaçadas, até praticamente parar. Diferente de outros criadores que anunciam pausas ou explicam ausências, Cabelo Batateiro simplesmente desapareceu do radar digital sem maiores explicações. Seu perfil no Instagram em 2024 mostra apenas 140 mil seguidores, significativamente menos que os milhões que o canal do YouTube tinha, 311 posts e uma bio simples. Subscribe canal. Cabelo Batateiro, Volvo Titanic Scania, P3810, Mercedes, 1620, Comito Glória. Especulações sobre o sumiço variavam. Alguns diziam que ele teria enfrentado sérios problemas legais que o impossibilitaram de continuar criando conteúdo. Outros sugeriam que a pressão de autoridades de trânsito e das críticas públicas o forçaram a se retirar. Havia também rumores de problemas familiares graves ou dificuldades financeiras acumuladas. O canal permanece ativo tecnicamente. O Zoom. 353 vídeos continuam disponíveis. Os 954 mil inscritos ainda estão lá. As 166,5 milhões de visualizações permanecem como testemunho de um fenômeno que foi gigantesco. Mas o silêncio do criador é ensurdecedor. Confusão com Seco Batateiro. Tragicamente, em julho de 2025, outro influenciador caminhoneiro chamado Paulo Ricardo Bruning, conhecido como Seco Batateiro, morreu aos 35 anos em um acidente de BMW na BR-470, em Santa Catarina. Com cerca de 225 mil seguidores no Instagram, ele era frequentemente confundido com Cabelo Batateiro, por causa dos apelidos similares e do mesmo nicho de conteúdo. A morte de Seco Batateiro gerou nova onda de discussões sobre os riscos que influenciadores de caminhão enfrentam e promovem. Sua última aparição nas redes havia sido na noite anterior ao acidente, respondendo perguntas de seguidores nos stories, uma rotina comum desses criadores de conteúdo até o momento em que tudo termina abruptamente. O legado contraditório. O caso de Cabelo Batateiro representa um dos dilemas mais complexos da era dos influenciadores digitais. Por um lado, ele genuinamente deu visibilidade a uma profissão invisibilizada, humanizou trabalhadores esquecidos, criou comunidade entre milhares de caminhoneiros solitários nas estradas. Seus vídeos sobre destombamentos, concertos e o dia-a-dia real tinham valor educativo inegável. Por outro lado, normalizou comportamentos extremamente perigosos para uma audiência de quase 1 milhão de pessoas. Quantos jovens caminhoneiros, inspirados por seus vídeos, também passaram a dirigir sem CNH, a furar pedágios, a arriscar suas vidas e de outros em nome de uma suposta autenticidade? Quantos acidentes podem ter sido causados pela cultura de irresponsabilidade que ele promovia? Seu legado permanece profundamente dividido. Para alguns, ele era herói autêntico que se recusava a se curvar a regras injustas. Para outros, era influência tóxica que manchou a imagem de uma profissão inteira e colocou vidas em perigo por visualizações e likes. O que fica hoje?
O canal Cabelo Batateiro existe como arquivo fantasma. Milhares de horas de conteúdo que contam história fascinante e problemática ao mesmo tempo. Estudantes de comunicação social poderão analisá-lo como caso de estudo sobre os limites da autenticidade, sobre quando o carisma pessoal se torna perigoso, sobre a responsabilidade que vem com plataformas massivas. Para a profissão de caminhoneiro, o fenômeno cabelo batateiro deixou marcas ambíguas. Trouxe atenção e visibilidade, sim, mas nem toda a atenção é positiva. Criou estereótipos de que caminhoneiros são rebeldes sem causa, que desrespeitam leis, quando a imensa maioria são profissionais sérios, que trabalham dentro das normas justamente porque sabem o quanto suas vidas e as vidas de outros dependem disso. E para Ademar Comioto Júnior, o homem por trás do apelido, que futuro resta? Estará ele realmente afastado das redes para sempre? Terá aprendido com os erros documentados? Estará enfrentando consequências legais das décadas de infrações filmadas e compartilhadas publicamente? As respostas permanecem no silêncio digital que envolveu o Titanic vermelho e seu controverso condutor. O que era para ser história de superação e autenticidade se tornou conto de advertência sobre os perigos da fama sem responsabilidade, da influência sem ética, do carisma sem consciência. No final, a estrada, essa mesma que Cabelo Batateiro filmou por mais de 1.300 vídeos, continua exigindo respeito, e aqueles que a desrespeitam eventualmente pagam o preço. Seja através de acidentes fatais, seja através de reputações destruídas, seja através do silêncio forçado, quando as consequências finalmente alcançam quem passou anos fugindo delas. O Titanic, como seu homônimo histórico, afundou. E desta vez, não houve destombamento, não houve conserto, não houve vídeo explicando o que aconteceu. Apenas o silêncio frio das águas digitais, cobrindo um fenômeno que foi, por um momento, gigantesco. Mas que, como todos os titânicos, carregava em si as sementes de sua própria destruição.